Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos a todos que participam conosco no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Eu vou falar um assunto hoje que aparentemente talvez não coubesse, mas cabe muito em nossas reflexões de sábado, que é sobre astronomia. Não vou dar aula sobre astronomia porque eu não conheço muito sobre astronomia, mas tem uma frase do Eurípides Bassanufo, educador brasileiro, espírita, falecido de gripe espanhola aos 38 anos em 1918. Ele teve uma experiência pedagógica fantástica em Sacramento, interior de Minas Gerais, e ele dizia, ele inseria a astronomia nas aulas com seus alunos, comprou telescópio, aliás, telescópio não era luneta, né, na época, né, não tinha nem condição, mas uma luneta, e fazia aulas de astronomia com os alunos, e ele dizia o seguinte: a astronomia é a ciência que mais nos aproxima de Deus, né? E eu queria fazer uma reflexão em torno disso, porque, de fato, quando a gente contempla, né, o universo infinito, os bilhões de galáxias, constelações, estrelas, planetas, né, a gente perde até o fôlego, né, se a gente realmente se inserir, primeiro pela beleza, segundo pelo funcionamento de toda essa ordem cósmica, né, que os gregos já contemplavam e admiravam, e a filosofia até nasceu dessa contemplação do cosmos, né, do infinito, dessa indagação, né, onde estamos, como estamos, o que é esse cosmos, o que é essa natureza. A primeira filosofia grega foi essa, né, dos fisiocratas, dos naturalistas, dos pré-socráticos. E assim, quando a gente se debruça sobre isso, primeiro a gente fica embebido pela beleza, pela grandeza, pelo infinito, né? E aí a gente podemos sentir várias coisas. Primeiro, sim, uma conexão com Deus que não é esse deusinho antropomórfico, limitado, mas um Deus que sustenta, que criou e que sustenta e que renova essa criação constantemente, né? É um criador permanente, é um sustentáculo do universo, é uma presença onipresente, onipotente, que distribui beleza, vida, né, em toda parte. Segundo, mesmo se a gente não aceita a ideia de Deus, nós podemos ter algumas reflexões importantes, né, ao contemplar o cosmos, o infinito. Primeiro, a precariedade da nossa vida terrena, desse pedacinho de tempo em que nós vivemos aqui, desse mundinho pequeno que é a nossa casa comum, que é onde nós existimos, vivemos, aprendemos, evoluímos, criamos também como pequenos criadores que somos, mas também destruímos, né? Arranhamos-nos, violentamos-nos uns aos outros, criamos tanto sofrimento sem necessidade, né? Porque o mundo é tão bonito. A natureza, se nós nos integrássemos com ela, teríamos todo o necessário para viver em saúde, em paz, em amor entre todos. Não haveria necessidade de tanto sofrimento, de tanta guerra, de tanta violência, de tanta destruição que nós temos nesse mundo, né? Que é fruto da nossa ignorância, da nossa liberdade, da nossa ambição e da nossa desconexão com a nossa natureza imortal, a nossa natureza cósmica, a nossa natureza de que nós pertencemos a este universo, fazemos parte desse universo, né? E quando a gente contempla, né, e se sente, vê a pequenez dos nossos problemas, que lutamos por bagatelas, que perdemos a vida e até encontramos às vezes a morte por questões fúteis. Nós nos tornamos infelizes, às vezes, por questões tão pequenas, né? E poderíamos ser tão mais fraternos, tão mais racionais, tão mais conscientes da nossa posição, né, de formigas no universo, mas, no entanto, formigas que pensam, que sentem, que raciocinam, que podem compreender Deus, que podem entender
o cosmos, né? Então, ao mesmo tempo, tão pequenos e tão grandes, né? Somos tão pequenos em estatura diante do infinito, mas também somos grandes porque também temos a capacidade de contemplar o infinito, de interpretar o cosmos, de racionalizar a vida, de entender como funcionam as coisas, desvelando, revelando, descobrindo, né, a articulação das vidas e dos planetas e do cosmos, e sabendo também, que, obviamente, que nós não somos os únicos habitantes do universo infinito. Seria absolutamente ilógico, irracional, acredite-se ou não em Deus, ter esse planetinha minúsculo apenas com vida. Nós temos bilhões de mundos semeados nos céus, né? E provavelmente com outras humanidades, outras civilizações, outras culturas. Isso é uma coisa que o Espiritismo já falava desde o século XIX, e hoje a ficção científica trabalha isso o tempo inteiro, às vezes de maneira utópica, às vezes de maneira distópica. Eu prefiro da maneira utópica, né, de ter uma visão otimista do futuro, do desbravamento dos planetas, dos sóis, conhecendo novas civilizações, interagindo com sociedades de outras maneiras de ser, né? E conhecendo e aprendendo e fazendo parte de federações intergalácticas. Eu fico absolutamente entusiasmada com isso, né? Mas a gente perde essa dimensão, né? Se mergulha no barro da terra, se mergulha em tantas futilidades, em tantas inutilidades, em tantas ambições pequenas, em tantas disputas sem sentido, em tantas guerras idiotas, né, que servem apenas para alimentar meia dúzia de produtores de armas. Guerras também entre pessoas, né, que servem para nos causar doenças com mágoas, com ressentimentos. A gente podia passar, quando a gente se passar uma régua, uma borracha, uma diluição de todas essas camadas de sofrimento, dor que nós inventamos, que nós criamos para nós mesmos, né? E mergulharmos e olharmos o cosmos e termos essa visão da beleza, da vitalidade que existe em toda parte, no planeta Terra e fora do planeta Terra. E eu fui verificar naturalmente algumas poesias, né, que falam dessa questão. Eu acho que contemplar as estrelas, olhar o pôr do sol, ver a lua, desse mundo são janelas, né, para o infinito, janelas para a eternidade. São coisas que nos alentam, que nos confortam, que podem nos conectar mais com nós mesmos, com Deus, com a vida, com a natureza, com tudo que existe. E nós fazemos parte desse todo, nós somos parte desse todo, nós não somos a parte, não estamos contemplando apenas de fora, estamos contemplando de dentro, né? E aí eu fui procurar algumas poesias e também fiz uma, né? Interessante, uma coisa que, olha só, tenho 60 anos de idade, estudo tanto, mas assim, as ciências não são minha especialidade, então eu não sabia de uma simples informação que eu descobri ontem na internet, que eu também estou sempre pesquisando, que o sol não é amarelo, não é laranja, não é vermelho, o sol é branco, né? Na verdade, nós enxergamos o sol amarelo, vermelho, por causa da refração, né, dos raios solares. Então, chega até nós aquilo que é como um prisma, né? Então, o céu fica azul, retém ali, as nuvens são brancas porque o sol é branco, e nós vemos o sol como se fosse amarelo, predominantemente amarelo, porque por causa da refração da luz da atmosfera terrestre. E eu descobri isso ontem, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês duas poesias, uma do Olavo Bilac, famosíssima, clássica, mas que eu acho linda, que é bom sempre rememorar, recitar, ouvir, pensar. Vou trazer uma música que eu não vou cantar, mas vou ler a música do Caetano Veloso, Luz do Sol, e depois uma pequena poesia que eu fiz chamada Sol Branco. Então vamos lá, primeiro no Olavo Bilac. Ora, direis, ouvir estrelas? Certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas,
pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao ver do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. É interessante essa poesia, né? Porque é justamente a conexão do amor, né? O despertar do amor, a conexão com o outro, também nos conecta com toda a natureza. Não é à toa que as pessoas, quando estão apaixonadas, quando estão amando, elas estão mais alegres, ouvem os pássaros, curtem a natureza, estão mais abertas para a beleza, né? Então é isso mais ou menos o que o Olavo Bilac nos diz aqui. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala os seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio, rio para o mar. Reza a correnteza, roça, beira, dor, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. É muito bonito isso, né? E aí também vamos à nossa poesia que eu fiz ontem. O sol é branco. Só hoje que eu descobri. Tem todas as cores em si. Aquele carro de fogo que Apolo conduzia é como vemos retratado na luz que alumia o dia. Nada mais que estrela anã num recanto da galáxia que oferta a cada dia todo sempre uma manhã. Seu branco está nas nuvens, na lua que é seu espelho, no sol, também vermelho, decompõe-se no arco-íris, amarela-se em nossa íris, apaga-se na ilusão da noite em escuridão. Sol pequeno no infinito, tão laranja quando fito, tão potente, tão bonito, sustentando verde a vida nesse mundo sempre aflito. Não é à toa adorado pelos povos ancestrais, pois é presença divina, para a terra peregrina nos espaços siderais. Ó sol de todas as cores, aqueces nossos amores e levanta-nos na exaustão. Lembramo-nos que somos pó no meio da imensidão e que um dia voltaremos à cósmica vastidão. Então essas foram as nossas boas palavras, poesias e reflexões. Voltamos no próximo sábado. Um grande abraço a todos e todas.